Olá, olá meu querido, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Caçadores de Deus. E hoje iniciamos mais um mês de junho de 2022, na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que diz assim, Mateus 14, versículo 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Esse texto de Mateus 14 talvez seja um texto muito conhecido, você já deve ter ouvido muitas palavras a respeito dele. É o texto onde Pedro, o apóstolo Pedro, anda sobre as águas. Jesus vem sobre o mar, os discípulos ficam com medo, não sabiam quem era, e Pedro pede para que, se fosse Jesus mesmo, que ele possa ir andar sobre as águas junto com Jesus. E Jesus diz, vem, Pedro vai. Só que em um determinado momento Pedro começa a olhar ao redor dele, os ventos, aonde ele estava, e ele começa a afundar. Imediatamente Jesus o ajuda, o segura e faz com que ele torne à superfície. O que eu gostaria de compartilhar com vocês no dia de hoje a respeito desse texto? Nós temos uma visão, por muitas vezes, acerca da fé. Pensamos que quando nós cremos em algo, quando nós temos uma fé muito grande sobre alguma coisa, essa fé vai mover Deus em nosso favor. Mas quando eu leio esse texto de Mateus 14, a ausência de fé de Pedro faz com que ele afunde. Se a nossa fé e a nossa ausência de fé movimentassem a Deus, quem afundaria nesse caso é Jesus e não Pedro. Então nós temos que mudar um pouco a nossa percepção a respeito de fé. A fé não é um instrumento que a gente usa para fazer com que Deus se mova em nosso favor. Na verdade, a fé nos muda para que nós nos movemos segundo a vontade de Deus. A fé não muda a Deus. E é esse entendimento que nós temos que trazer para o nosso coração. É essa mudança que nós temos que efetivar em nossa vida de oração, para que nós possamos entender que a oração vai nos mover para a vontade de Deus. A oração não vai fazer com que Deus coloque a sua mão em algo que nós empreendemos na carne, mas a oração vai fazer com que nós venhamos a colocar somente a mão nas coisas que Deus começou a empreender no Espírito. A fé nos muda, não muda Deus. Que nós possamos ter esse entendimento nesse início do mês de junho, para que com fé nós possamos mudar, para que com fé nós possamos caminhar em direção a um Pai que espera ansiosamente pelo seu Filho retornando, para que com fé nós possamos ser mais dignos, para que com fé nós possamos ser mais aptos a vivenciar e viver o grande propósito de Deus que há sobre a minha e sobre a sua vida. Amém, meu querido? Deixa eu orar por você no dia de hoje. Pai amado, eu te agradeço por esse homem, por essa mulher que está ouvindo esse devocional, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Pai amado, eu oro, Pai, para que essa palavra possa fazer mudar o nosso entendimento acerca de fé, para que nós possamos entender que a fé vem para nos mover, vem para nos conduzir a uma vida mais próxima a você. Que nós possamos parar com essas orações que ousam dizer o que o Senhor tem que fazer ou o que o Senhor não tem que fazer. Que nós possamos ter o nosso coração compenetrado em orarmos e dispostos a mudarmos o nosso pensamento, orarmos segundo a sua vontade. Para que nós não venhamos, assim como o seu discípulo Pedro, afundar quando estivermos vivendo o sobrenatural de Deus. Que nós possamos parar de olhar as circunstâncias, Pai, que nos cercam, assim como Pedro perdeu o tempo olhando para o vento, olhando para a circunstância, e essa fé dele começa a diminuir, ele começa a afundar. Que as circunstâncias que o ao redor não venham fazer com que nós venhamos perder o foco, perder
os nossos olhos fixos em Ti, pois assim a nossa fé será estimulada, pois assim a nossa fé será crescida, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço por esse mês de junho, eu te agradeço na certeza que será um mês grandioso, um mês repleto de novas palavras, um mês repleto de novas notícias, um mês repleto do sobrenatural do Senhor, desde que nós venhamos a mudar o nosso foco, desde que nós venhamos a entender que a fé que nós tanto temos vai fazer com que nós nos transformemos segundo a sua vontade e que nós possamos usar essa fé para se aproximar cada vez mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Meu querido, um excelente mês de junho para você. Fique com a paz, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.